Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Hoje começamos com um assunto, pelo menos um assunto polémico, talvez até um assunto tabu. Olá, Eduardo Sá. Boa tarde. É verdade que em todas as famílias há filhos ou netos favoritos? Olá, Judite de França. Para irmos para fim de semana não podia ser melhor. Bem, era um belíssimo tema. É verdade. É rigorosamente verdade. Depois tem várias nuances, Dito. Quando nós temos vários filhos, há alturas em que estamos, enfim, bem sintonizados com um e assim com algumas interferências na relação com o outro. Há alturas em que um está numa idade mais simpática e o outro a fazer um chega para lá fora de lugar. Um que parece estar com a neura todos os dias e o outro que parece ser um raio de sol. E isto acontece várias vezes ao longo, às vezes até ao longo de uma semana, em todas as famílias, e não é por aí que vem mal ao mundo. Nós comparamos os nossos filhos, fazemos em piloto automático, sem querer, de forma que não é calculada e tudo mais. Agora, de facto, para além destes saltitares que fazem parte da relação entre os pais e os filhos, há também muitas famílias, muitas mesmo, em que oficialmente os pais dizem que gostam de todos os filhos da mesma forma e toda a gente assume que há um que é o filho querido da mamã ou outro que é o filho preferido do pai, ou os avós então fazem isso de uma maneira mais descarada às vezes, assumindo que de todos os netos há um com quem tem uma cumplicidadezinha, que é uma maneira de dizer, pronto, temos um fraquinho por ele, estamos mais perto dele, de certo modo gostamos mais dele, e portanto isto faz parte. Não devia fazer parte quando é assim de uma forma estável e que se prolongue por muito tempo, até porque não há nada melhor para afastar os irmãos entre si do que este ruído todo, que muitas vezes acaba por surgir em todas as relações, todas, ou é porque um é mais parecido por fora, ou porque o outro tem o feitio também, ou porque eu pego com ele porque é muito parecido ou demasiado parecido comigo, enfim, temos sempre as justificações, mas no final da linha acontece vezes demais, mas demais mesmo, em que um é o favorito, o preferido, em prejuízo dos outros, e isto é mau, claro. Mas não há aí uma confusão entre favoritismo e amor? Não, Judite. Sabe porquê? Porque fica-se bem entendido que quando nós temos um certo fraquinho, eu já nem fico no favoritismo, só no fraquinho. Quando nós temos um certo fraquinho por um, aos olhos dos outros, e já agora dele também, é como se gostássemos de todos por igual, mas gostássemos de um deles um bocadinho mais do que gostamos do outro. E, portanto, aos olhos dos filhos, favoritismo e amor são do mesmo comprimento de ondas. Uhum. Há muitas vezes aquelas questões que se prendem com o facto de a família nuclear é muitas vezes olhada de fora e de fora é que se consegue perceber a relação privilegiada entre um pai e um filho. Sim, Judite. E às vezes, quando temos amigos dignos desse nome,
e que gostam de nós e que reparam nessas coisas e que não fazem um papel falsamente imparcial, se envolvem e querem o melhor para nós. Muitas vezes são esses nossos amigos que nos chamam a atenção e dizem assim: olha, tu já reparaste que quando ralhas num certo tom, e quando falas com o outro pareces quase estar a pedir desculpa por estar a ralhar. Mas isso não é inconsciente? Claro que é, Judite. Mas repare, inconsciente não significa, e é muito importante que nós possamos dizer isto de forma clara, porque estamos todos na mesma equação, Judite França. Inconsciente quer dizer que nós não estamos ali calculadamente a dizer assim: eu gosto mais deste filho, mas cuidado. O inconsciente quer dizer que nós deixamos a nu as coisas que, feitas as continhas todas, acabam por corresponder àquilo que sentimos. E às vezes há um modozinho de falar de ou uma atitude mais carinhosa, mais atenta, mais cuidadosa do outro, que nos faz às vezes escorregar. Por isso é que eu falo de fraquinho, escorregar mais para um do que para o outro. E, portanto, sim, os pais não fazem isto no sentido de favorecerem um e magoarem o outro. Muito longe disso. Mas muitas vezes magoam. E quando isto se prolonga por muitos anos, em pequeníssimas porções, em suavíssimas prestações, isto depois faz com que um filho sinta sempre uma versão, enfim, menos sofisticada do que o outro, porque sente que o pai ou a mãe, sem darem conta, lá vão escorregando sempre para o mesmo. E quando isso acontece, os pais, de uma forma se calhar também inconsciente, não tentam compensar? Às vezes... Ou seja, compensar o filho que, enfim, é menos favorito? Claro que sim, às vezes tentam, e depois não perca de vista um pormenor, que é um pormenor que todos nós conhecemos, de experiência vivida, porque nós todos já fizemos isso muitas vezes. Os filhos também, quando se querem ser demagógicos, não lhes falta nada, e portanto, quando querem meter a mãe ou o pai no bolso, e já agora terem ganhos secundários disso, é só dizerem: pronto, eu já sei que não sou o teu filho querido, não é? E a mãe ou o pai ficam tão melindrados, mas ficam ao mesmo tempo tão assustados, que, meios atrapalhados, acabam por cederem coisas que em circunstâncias normais não cederiam. Mas é verdade também que, noutras circunstâncias, veja bem, às vezes os pais são exigentes de modo igual para todos os filhos. Não são. Faz parte da natureza humana. Se calhar nós somos mais exigentes para um filho mais velho do que às vezes para um filho mais novo. Somos mais condescendentes para um filho mais novo. Mas às vezes, quando somos mais exigentes para um filho, no fundo, estamos tacitamente a dizer assim: ei, eu percebo que tu tens tantas características tão importantes que, se eu exijo mais, é porque eu reconheço que se calhar tu estás mais ao nível de corresponder àquilo que eu no fundo sonhei para ti. E portanto há toda uma linguagem claramente inconsciente, muito subliminar, nos gestos todos, que acabam por nos aproximar mais de uns e afastar mais dos outros filhos. Não é trágico que seja assim. O que é importante é nós darmos conta que isto existe, e quando nós estamos a fazer essas escorregadelas, sermos capazes de dizer: olha, se calhar hoje ficaste com a sensação de que eu estava a gostar mais do teu irmão e gostava muito que tu soubesses que é verdade. Às vezes nós damos estas caneladas numa de cumplicidade e dizer assim: pronto, se fosse mesmo verdade eu nunca te diria isto de uma forma terna e provocatória, não é? Mas sim, estas coisas acontecem, e todas assim, tão depressa, de uma forma tão subtil, que às vezes, lá está, Judite, quando um amigo nosso nos chama a atenção e diz assim: mas tu tens a noção do que é que estás a fazer, a nossa primeira reação é dizermos: oh, tu não estás bom da cabeça. E depois lá ficamos a pensar, e até ficamos muito gratos, porque finalmente alguém nos ajuda a crescer quando estávamos mais ou menos distraídos. E depois as consequências nos filhos. O filho favorito vai crescer de uma forma diferente do filho não favorito? Às vezes cresce, Dito. Às vezes cresce.
Às vezes o filho favorito é aquele a quem o pai ou a mãe dizem: olha, se me acontecer alguma coisa, eu gostava que tu não perdesses de vista, que eu gostava que as coisas se fizessem deste ou deste modo. E, portanto, delegam outro tipo de cumplicidades, outro tipo de responsabilidades. Sim, é verdade que sim. Depois há sempre em todas as famílias um que é o rebelde oficial, o cabeça no ar, aquele com quem não se fala deste tipo de coisas, não porque não se possa falar, mas porque está noutra. Em todas as famílias existe isso, mas é evidente que isto é uma contabilidade que se faz pela vida fora e que tem custos. Porque no final de contas, mesmo quando nós temos 140 anos e olhamos para trás e percebemos, bom, mas será que eu era o filho querido da mãe ou do pai? Bom, a fórmula correta é quando eles secretamente sentem todos que eram o filho querido de algum, não é? Mas nem sempre isso é possível e, portanto, há muitas alturas em quando se trata, por exemplo, de saber com quem é que há de ficar o porta-moedas do pai, que é um porta-moedas completamente, enfim, cansado, esgotado e sem importância nenhuma. Às vezes muitos filhos zangam-se, às vezes de forma irreparável uns com os outros. Não é por causa de um porta-moedas, é porque, no fundo, às vezes esse tipo de coisas são um pretexto para acertar contas do sentimento que foi acompanhando um de que nunca era o filho preferido e o outro que se foi deixando estar sem se chegar à frente a dizer: mãe, é proibido que estás mais de mim do que da minha irmã que está aqui ao meu lado. Eduardo, hoje ficamos por aqui, vamos de fim de semana. Até lá, continuem a escrever-nos para eduardosá@observador.pt, também a ouvir-nos em podcast e nas plataformas habituais e no site do Observador. E quanto a nós, Eduardo, encontramos-nos na próxima segunda-feira. Bom fim de semana, obrigada e até segunda. Bom fim de semana para si, Judite. Até segunda. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.